O cordel é genuíno, por isso conquistou glória. Soube escrever sua história, sua saga, seu destino, dando ao vulto nordestino uma enorme projeção. A sua divulgação alcançou o mundo inteiro. Foi o cordel brasileiro que deu voz a Lampião. Mote Marciano Medeiros, estrofe Luiz Gonzaga Maia para Desafios Poéticos. Sua fama se espalhou, um guerreiro destemido, e depois de ter partido, o nome imortalizou. Grande destaque ganhou, poeta com emoção. O seu viver no sertão descreveu todo o roteiro. Foi o cordel brasileiro que deu voz a Lampião. Mote Marciano Medeiros, glosa Adeilza Pereira, grupo Desafios Poéticos. A história do cangaço é contada mundo afora por poetas desde outrora, em cordéis sem embaraço. Da cultura é um pedaço que já virou tradição. Nos cordéis cada versão tem o seu próprio roteiro, foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. Mote do poeta Marciano Medeiros, glosa Marcondes Santos para o grupo Desafios Poéticos. Temido por valentia, a história prega o engano. Falou bem o marciano, do cangaço à revelia, bem mostrado em cantoria, virgulino no sertão. Seus rastros na tradição, no ornato de bandoleiro, foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. Mote do poeta Marciano Medeiros, glosa da poetisa Maria Willima, para o grupo Desafios Poéticos. A cada exemplar lido, a sua história o define como sendo uma vitrine para o mundo ter conhecido o homem mais destemido que já viveu no sertão. Bandido, herói ou vilão, para muitos um justiceiro, foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. Mote Marciano Medeiros, estrofe João Fontenelle para Desafios Poéticos. Com tantas publicações divulgando sua história, sua luta e trajetória, vitórias e frustrações, pelo meio dos sertões, causando uma comoção cultural na região deste nosso vil guerreiro, foi o cordel brasileiro que deu voz a Lampião. Mote do poeta Marciano Medeiros, glosa Vivaldo Araújo para o grupo Desafios Poéticos. No mote proposto pelo poeta Marciano Medeiros para o grupo Desafios Poéticos, que diz: foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião, eu fiz a seguinte estrofe. Para muitos fora mito, alguns chamam de bandido. Pelo que já tenho ouvido, eu não sei, mas acredito. Os cordéis falam bonito, de um herói lá pro sertão, destemido e valentão, de um folhetim feiticeiro, foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião, glosa Dulce Esteves. Sua história é retratada em folhetos de cordéis, contada por menestréis da vitória derrocada, como uma grande jornada do real à ficção, retratado por vilão, mas por outros justiceiro, foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. Mote do poeta Marciano Medeiros, glosa de Cláudio Duarte para o grupo Desafios Poéticos. Muito obrigado. Tem valor e relevância na cultura nordestina, o folheto descortina as sendas da ignorância, narra cada circunstância do cangaço no sertão, a história do capitão, de bandido a justiceiro, foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. Mote do poeta Marciano Medeiros, glosa da poetisa Núbia Frutuoso para o grupo Desafios Poéticos. O cordel está presente na política e no cangaço, conquistou o seu espaço mundial recentemente. Ele foi antigamente veículo de informação,
clamou por justiça e pão, amor, vingança e dinheiro. Foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. Glosa Genésio Nunes, mote Marciano Medeiros para o grupo Desafios Poéticos. Filho de serra talhada, matador de sangue frio, com pensamento sombrio fez da caatinga morada. Pelo cordel foi contada a saga do capitão, ou justiceiro ou ladrão, foi autêntico e verdadeiro. Foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. A glosa é do matuto Isaías Moura, o mote é de Marciano Medeiros e o grupo é Desafios Poéticos. E vamos sempre fazer poesia. E para o grupo Desafios Poéticos, no mote do poeta Marciano Medeiros, eu, poeta Agostinho Jales, disse assim: sua fama foi imensa, percorrendo gerações, foram tantas as versões sobre sua vida intensa. Foi pedido recompensa por seu feito no sertão, se herói ou se ladrão, mas com todo esse roteiro, foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. No mote do poeta Marciano Medeiros, eu disse assim: o cordel deu vez e voz a quem foi injustiçado, reprimido e rechaçado por esse sistema atroz. O cangaceiro feroz da justiça, o bastião, só teve repercussão por causa do romanceiro. Foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. Eu sou o poeta João Dias, de Dom Inocêncio, Piauí. Na nossa literatura, que chamamos de cordel, Cangaço teve o papel de expandir nossa cultura. E Virgulino figura, dentro dessa produção, como a maior expressão de principal cangaceiro. Foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. Glosa de Nazaré Souza, no mote de Marciano Medeiros, para o grupo Desafios Poéticos. Vários títulos foram dados nas mais diversas histórias, seus combates, suas glórias, todos sempre planejados. Os passos que foram dados nos folhetos hoje são destaques que sempre dão lembranças do cangaceiro. Foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. Mote é de Marciano Medeiros e a glosa é de Normando Cordeiro. Nosso cordel é arretado, num feito fenomenal, com leitura labial, num processo inusitado, traduz o que no passado foi dito por Lampião com bastante precisão e num fato pioneiro. Foi o cordel brasileiro que deu voz a Lampião. Mote Marciano Medeiros, glosas e definições para o grupo Desafios Poéticos. No jornal saiu notícia da forma que lhe convinha, pois grande interesse tinha de dar ênfase à polícia. Mas com astúcia e perícia dos poetas do sertão, cantaram na região a saga desse guerreiro. Foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. Edinaldo Souza, com mote do poeta Marciano Medeiros, para o grupo Desafios Poéticos. O arrojo foi referência do famoso Severino, o capitão Virgulino foi forte na resistência. Sua história e vivência ecoa pelo sertão, nos escritos de cordão ou na voz do violeiro, foi o cordel brasileiro quem deu voz a Lampião. Mote do cordelista Marciano Medeiros, glosa de George Henrique, para o grupo Desafios Poéticos. Na mídia quase não tinha informações do cangaço. Pouco jornal deu espaço para divulgar nessa linha. Toda notícia só vinha pelo cordel no sertão. Não tinha televisão para falar do cangaceiro. Foi o cordel brasileiro que deu voz a Lampião.
Morte do poeta Marciano Medeiros, Glosa Gilmar de Souza, Amazonas, Manaus. Por diversos cordelistas, sua história foi contada e na mídia registrada em jornais, sites, revistas. Dos nortenses aos sulistas tem grande repercussão, mas foi no cordel então onde apareceu primeiro, foi o cordel brasileiro que deu fama a Lampião. Glosa Adalberto Santos e o mote é de Marciano Medeiros.